Muito bom dia, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos mais uma vez juntos para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E hoje chegamos, dando sequência aí às nossas meditações desse livro fantástico dos Salmos, chegamos ao Salmo 99, a santidade do Senhor que reina sobre as nações. Então hoje vamos mergulhar nesse Salmo 99, um cântico que revela a majestade, a santidade e a soberania de Deus sobre todos os povos. Veja o versículo 9, ele diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do monte santo dele, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, nesse devocional longo no Salmo 99, meditaremos sobre a santidade e a soberania de Deus que reina sobre todas as nações. Descubra como viver em relevância e reverência diante do Senhor, aprender a adorá-lo em espírito e em verdade e ser desafiado a proclamar o seu reinado com santidade. O tema central desse salmo é a santidade do Senhor que reina sobre as nações. Então não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de curtir, de comentar e compartilhar esse devocional para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. E eu quero incentivar vocês a acompanharem comigo, com a sua Bíblia aberta, a leitura do Salmo 99. Então, dá um minutinho aí para você abrir a sua Bíblia no Salmo 99, ou como eu sempre digo, acessar o seu tablet, o seu computador, mas o importante é que você aprecie e acompanhe a leitura desse Salmo 99. Você vê que nesse devocional, além de você participar do devocional, você tem a oportunidade de ler, no mínimo, um capítulo da Bíblia comigo todos os dias. Então vamos para o Salmo 99. Eu tenho feito opção quase que sempre pela Nova Versão Internacional, a NVI. Salmo 99, já abriu sua Bíblia? Então vamos lá ler pausadamente para a gente desfrutar, se deleitar nessa leitura desse salmo maravilhoso. Diz o seguinte: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado teu grande e temido nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem ao Senhor, o nosso Deus. Prostem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Mais uma vez dizendo que ele é santo. Continuando, versículo 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Respondeste para eles. Tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exalte o Senhor nosso Deus. Prostem-se voltado para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Que salmo maravilhoso, né? Qual é o contexto histórico e até mesmo teológico desse salmo? O Salmo 99 faz parte dos cânticos entronizacionais, exaltando um Deus como rei, entronizando, colocando ele no trono que lhe é devido, que começa lá no Salmo 93. Mostra o Senhor reinando acima dos querubins em santidade e justiça. E veja aqui, isso a gente consegue conectar muito bem esse salmo
com Isaías 6, quando ele teve aquela visão de Deus, e também de Apocalipse 4, daquela adoração dos seres celestiais ao Cordeiro que vive para sempre. O Salmo 99 exalta a santidade e a soberania de Deus, que reina sobre toda a terra e é digno de adoração, especialmente por meio de sua justiça, e convoca o povo a ser santo como ele é. Não se conhece a autoria específica, mas o salmo, que faz parte dos salmos de entronização, foi escrito para reforçar a confiança do povo na santidade e soberania divinas, especialmente em tempos de desafio. Um esboço sugestivo para esse salmo de 8 versículos, 9 versículos, é isso, né? De 9 versículos, seria o seguinte, focando no reinado soberano de Deus nos 3 primeiros versículos, a sua santidade e justiça, versículos 4, 5, depois dá uma pulada para o versículo 9. E nos exemplos de Moisés, Arão e Samuel, como intercessores que eram ouvidos por Deus por sua obediência, versículos 6 e 8. Então, olhando para esse salmo, nós encontramos aqui a exaltação da soberania de Deus. O salmo faz parte dessa coleção de salmos que louva a Deus como Rei do universo e Rei de Israel, enfatizando a sua soberania e a sua majestade. Temos aqui também um chamado à santidade. O salmo é esse convite à adoração e reverência diante de um Deus santo, chamando a moldar a vida e os atos do povo para que reflitam a santidade divina. Se você prestou atenção, o salmo faz isso, porque o nosso Deus é santo, versículo 19. Depois ele vai falar novamente essa questão que o nosso Deus é santo no versículo 5. E no versículo 3, porque ele é santo. Então, 3 vezes nós temos esse refrão falando sobre a santidade de Deus, porque ele é santo. Qual foi o período histórico desse salmo? Embora, como eu falei, a autoria seja desconhecida, os temas de confiança em Deus e sua justiça sugerem que o salmo foi escrito para um momento em que o povo de Israel precisava reafirmar sua fé diante de desafios, possivelmente durante aquele período da monarquia que começa lá com Saul e termina com Salomão, essa monarquia unida, e que depois se estende na monarquia dividida, quando o povo de Israel se divide em 2 partes. A autoria, como eu falei, é desconhecida, não temos uma identificação, mas a Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, atribui esse salmo ao rei Davi. Como eu disse, o salmo pode ser dividido em 3 partes principais, marcada pela repetição da frase, pois é santo. É como se fosse um cântico, e na realidade o salmo é um cântico, e essa parte, pois ele é santo, seria o refrão, aquele contracanto em que alguém está cantando e o vocal lá, pois é santo. Então, nos primeiros 3 versículos, o salmista mostra que o Senhor reina com poder. A santidade de Deus traz temor e reverência. Deus reina nos céus e sobre a terra, fazendo as nações tremerem. Ele está entronizado acima dos querubins e toda a terra o reconhece. Seu nome é grande e temível, o que o torna digno de louvor, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E aí nos versículos 4 a 5, e pulando para o versículo 9, nós temos aí a exaltação do Senhor, que é justo e santo. Seu governo é marcado pela equidade e fidelidade. É um governo justo. E ao mesmo tempo a gente pode confiar com a fidelidade desse juiz santo, justo, reto e ao mesmo tempo amoroso. Deus ama a justiça e estabelece a equidade em Jacó, ou seja, em Israel, seu povo, demonstrando sua retidão e um julgamento justo. E veja aí mais uma vez a repetição do refrão, pois é santo
Em cada sessão reforça aí a natureza santa de Deus e ao mesmo tempo requer uma adoração espontânea, voluntária, mas ao mesmo tempo merecida da parte de Deus, da nossa parte para Deus. E nos versículos, no último bloco, versículos 6 a 9, mostra que Deus é santo e misericordioso, e para reforçar essa santidade, essa misericórdia, o salmista coloca aí exemplos de homens como Moisés, Arão e Samuel. Veja, nesse bloco aqui, o salmista mostra que Deus responde às orações, mas também exige santidade do seu povo. Esses homens de Deus, Moisés, Arão e Samuel, invocavam o Senhor e eram ouvidos e respondidos. Deus falava com eles na coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e decretos. Ele também agia como um Deus de perdão, mas ao mesmo tempo punia as transgressões, mostrando a complexidade de seu caráter. Então veja que Deus, na sua justiça, pune, disciplina os rebeldes. Mas se esses rebeldes se arrependerem, eles terão o acesso à misericórdia e ao perdão desse Deus justo, mas que também é um Pai amoroso. Quais são as aplicações práticas desse salmo maravilhoso para a nossa vida? Viver em reverência diante da santidade de Deus. A gente se relaciona com esse Deus amoroso, que é Pai, que é bondoso, mas jamais devemos lembrar que precisamos de reverência, porque Ele é santo e a sua santidade exige isso de nós. A santidade deve moldar o nosso caráter cristão. Temos aqui o chamado para proclamar o reinado de Deus às nações. Isso diz respeito à evangelização e missões. Isso não é só especificamente o ministério vocacionado de missionários e evangelistas. Cada um de nós é um missionário em potencial evangelista. E nesse relacionamento maravilhoso, íntimo com Deus, vamos contar para as pessoas como nos sentimos e o que Deus tem feito para nós. Isso é evangelismo, isso é missões. A adoração verdadeira é centrada na santidade e majestade do Senhor. Então, vamos lembrar que esse salmo mostra que Deus reina com poder, que Deus governa com justiça, que Ele é santo e digno de adoração. E fica aí um convite à adoração e ao compromisso de vivermos em santidade diante desse Deus santo e digno. E eu te desafio, te convido a orar. E mais uma vez, eu tenho feito isso sempre, te desafiado a ler os salmos, assistir esse devocional e fazer um comentário, fazer uma espécie de diário, o que te chamou a atenção, se ficou alguma dúvida, marque lá. E na hora de você curtir, tem um comentário lá no vídeo, faça o comentário, se tem dúvida, faça a pergunta e eu terei enorme prazer em responder. Mas vamos orar? Deus querido, Deus bondoso, como é bom saber que Tu és esse Deus que reina com justiça e que, além de reinar com justiça, Tu exerce a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão para cada um de nós. Como é bom lembrar que Tu és santo e por causa da Tua santidade, Tu és digno de adoração. Nos ajuda a entender isso melhor e viver em constante adoração e louvor a Ti. Louvor e adoração, como eu disse, que é digno a Ti, Senhor. E agora, mais uma vez, eu oro pelos Teus servos, pedindo a Tua misericórdia, o Teu amor, pedindo a Tua intervenção para que entre com providência e supra cada uma das necessidades deles, Senhor. Eu tenho orado para que esse povo que tem assistido esse devocional, que se encontra enfermo, recebam a cura da Tua parte. Seja cura física, emocional ou espiritual, e que através dessa cura eles sejam edificados e tenham motivo a mais para Te louvar e para Te adorar. Tenho pedido também para que o Senhor defenda a causa deles como justo juiz, aquela causa que está na justiça parada, vai lá, movimenta e dá grande causa para os Teus servos. Também tenho pedido para que o Senhor renove a esperança, traga um avivamento, traga
uma nova disposição, Senhor. Traz um despertamento para o teu povo, para que a tua paz e o bálsamo do teu Santo Espírito seja derramado na vida de cada um deles. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez eu sou grato a você que tem acompanhado diariamente os nossos devocionais, você que tem curtido, que tem comentado e que tem compartilhado com seus amigos. Continue compartilhando, né? Vamos fazer com que esse canal cresça para que mais e mais pessoas sejam abençoadas diariamente com essa porção da palavra de Deus. Eu conto com você. Mais uma vez, não esqueça de dar a sua curtida e faça o seu comentário. Desejo que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio de alegrias, de sucessos e realizações por intermédio desse Deus maravilhoso. Deus te abençoe grandemente. Amém.